Boa tarde, pessoal. Então, assim como eu havia prometido para vocês, para a disciplina de redes locais industriais, né? Estou fazendo uma aulazinha sobre o Cisco Packet Tracer para auxiliar vocês aqui no trabalho, onde a gente vai usar isso para configurar, né, e para simular uma rede Ethernet. Então, essa aqui é a interface do Cisco Packet Tracer. Eu aumentei um pouquinho a letra, né, para que a gente consiga ver em detalhes todos os as características, né, que a gente tem desse software. Então, essa aqui é a tela de apresentação do Cisco Package Tracer, né? A gente vai colocar os equipamentos que a gente quer simular aqui nessa área em branco, onde a gente pode fazer a comunicação lógica e física deles, né? Então, aqui no canto a gente consegue ver tanto lógico quanto físico essa distribuição. A gente vai poder fazer essa simulação em tempo real, né? Que a gente vai poder ver a comunicação entre esses equipamentos, no tempo de utilização deles, ou até mesmo numa outra propriedade de simulação, onde as coisas acontecem mais lentamente, a gente consegue ver os pacotes, os protocolos funcionando, né? Vou mostrar isso tudo para vocês. Então é o seguinte, né? Aqui no canto inferior direito, a gente tem essas duas simulações. No canto inferior esquerdo, a gente tem todos os equipamentos que a gente pode colocar aqui. Então, ó, a gente tem aparelhos de rede, né? Tipo, equipamentos de rede. Clicando aqui, a gente pode ver que tem roteadores, switches, hubs, equipamentos wireless. Aqui nos equipamentos fim, a gente tem computadores, laptops, servidores, vários equipamentos que a gente vai poder usar para fazer essa simulação. No trabalho que eu propus para você, a gente vai precisar de computadores, servidores, switches e pelo menos um roteador. Para que a gente possa utilizar os aparelhos aqui, basta que a gente pegue eles aqui embaixo, a gente clique neles e clique aqui na tela, né? Então a gente aqui já tem um computador que a gente vai poder usar e fazer a configuração. Se a gente clicar nesse computador, a gente vai poder usar toda a interface dele, né? Abrir ele aqui, ó, é como se fosse um computadorzinho mesmo, né? A gente pode desligar ele aqui ou ligar. No momento a gente não consegue, isso não faz diferença nenhuma para nós, né? Eu vou ligar, colocar mais equipamentos aqui para que a gente possa ver o que acontece quando a gente liga e desliga ele, né? Vou fechar a janelinha. Vou fazer então a conexão através de um switch. Vou pegar o switch mais simplesinho aqui que a gente tem, né? E pegar mais um computador. Posso pegar, por exemplo, um laptop. Colocar aqui um computador e um laptop. E a gente vai poder fazer esse tipo de configuração, de conexão entre eles, né? Ele é bem completinho, esse software. Então, se a gente vier aqui, ó, nesse raiozinho, a gente vai poder trabalhar com as conexões. E aqui a gente tem vários tipos de conexão que pode ser feita. A gente pode fazer essa conexão através de console, de cabo direto, cabo crossover, né? Então, o cabo crossover é utilizado quando a gente quer fazer uma comunicação direta entre os computadores, né? Se a gente fizesse essa comunicação aqui, ó, a gente poderia tentar fazer uma comunicação direta entre eles. Isso aqui não é tão usual mais, né? Isso é um negócio mais antigo, mas se a gente quiser fazer uma comunicação direta entre os computadores, a gente usava um cabo crossover. Hoje em dia, muitos desses computadores já conseguem fazer essa percepção direta, então só o cabo Ethernet já funcionaria. Então, a gente tem aqui esses dois computadores. Se a gente fizer uma configuração de rede aqui, né, básica, então vou vir aqui, por exemplo, isso aqui é como se fosse um computador internamente, né? Ó. Tem browser, tem prompt de comando e por aí vai. E fizer essa configuração, um IP estático, por exemplo, 192.168.0.1, ele já pegou e já deu para a gente a master subrede pronta aqui para a gente, né? Ele já citou uma. Eu não vou colocar nenhuma dessas outras configurações aqui não, por enquanto, né? E viesse no outro computador, vou desligar ele aqui, ó, o desktopzinho dele, né? 192.168.0.2, já que a gente já tem um outro computador, né? Eles vão estar configurados aqui. Vamos ver se a gente vai ser capaz, né? Vou fechar aqui, ó, e abrir um prompt de comando. Vamos ver se a gente consegue comunicar com outro computador através do comando ping, né? Quando a gente quer saber se a gente tem acesso a um outro endereço, a gente pode usar no command prompt o comando ping e tentar se comunicar com o outro aparelho. O outro computador é o 92.168.0.1. E aqui a gente consegue essa comunicação diretamente, porque a gente está usando um cabo crossover. Então, o cabo crossover ele tem na sua configuração a capacidade de a gente comunicar com o computador diretamente, sem necessidade de um switch, de um hub, de qualquer coisa.
A gente poderia vir aqui agora, né, e dar uma modificada. Se eu viesse aqui e trocasse qual que era a máscara de subrede, qual que era a subrede dele, né? Lembrando que nesse caso, com essa máscara de subrede, eu tenho que 1, 2 e 3 bytes do meu endereço IPv4 aqui são utilizados para endereçamento da subrede, né? Se eu coloquei essa subrede diferente aqui, em vez de 0 no outro caso, não é para eles serem capazes de se comunicar mais, mesmo que eles estejam fisicamente conectados, né? Então vamos fazer um teste para ver se esse negócio vai funcionar? Eu venho aqui de novo e uso o mesmo comando. Apertei para cima, ele apareceu. Opa, aconteceu alguma coisa. Como esperado, né? A gente não conseguiu acesso. Por que que não conseguiu acesso? Porque esses dois aparelhos agora estão em subredes diferentes. Então espero que vocês percebam essa diferença. Vou quebrar esse comando aqui, eu apertei Ctrl C, ele quebra esse comando, vou fechar aqui. Isso não é o que eu quero fazer, né? Eu estou só fazendo uma demonstração para vocês aqui a princípio. Então, eu vou fechar aqui a interface física dele, né? Eu poderia desligar o computador, desliguei o meu desktop, o meu notebook, o meu laptop. Então aqui ficou vermelho, né? A gente não tem mais comunicação. Vou ligar de novo. Agora há percepção de comunicação, mas a configuração está errada, né? Eles estão em sub-redes diferentes. Por enquanto, vamos deixar assim, para fazer um teste. Aliás, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos trocar qual que é a máscara de subrede, né? Vou falar que agora o primeiro bit também pode ser usado, né? Para fazer essa configuração com máscara de subrede. Então não vão ser mais 3 bytes, né? 24 bits utilizados para endereçar a subrede. Agora eu vou fazer ser 24 só. Eu vou tirar o último byte, como eu havia mostrado para vocês na aula, né? Vou abrir aqui para vocês. Quando a gente tem a máscara de subrede 255, 255, 255.0, significa que, colocando isso em binário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0. É a máscara que a gente vai ter aqui, né? Que isso aqui vai ser multiplicado pelo endereço IP de 4 bits. E tudo que for 1 aqui, né? Que tiver na parte que vai passar da máscara, vai ser subrede. Tudo que for 0 é host, que não é endereço de subrede, né? Quando eu coloquei 254, o que eu fiz na verdade foi isso aqui. Então agora a gente o que endereça a rede são esses 23 bytes. E o que endereça os hosts são esses 9 bytes restantes. Vamos fazer um teste para ver se isso vai funcionar? Então, voltando aqui, né? Coloquei que a máscara de subrede é 254. Então, 192, 168, 1 alguma coisa é para estar na mesma subrede daquele outro indivíduo, né? Eu vou fechar ele aqui e voltar lá para o Cisco, gente, ó. E vou configurar esse primeiro equipamento. Eu também vou colocar a mesma máscara de subrede. Então, esse aqui está com 0, esse aqui está com 1. E só 0 e 1 que vão poder ser quando a gente usa essa máscara de subrede, né? Que vão ser os primeiros bytes, os primeiros bits aqui desse bytezinho aqui, desse endereço IPv4. Vou no desktop e vou tentar fazer, eita, o comando ping de novo. Ping 192.168.1.2. Vejam agora que quando eu mudei a minha máscara de subrede para não 3 bytes dos 4 para subrede, mas 23 bits, né, 3 bytes ou 2 bytes e 1 byte lá faltando 1 bit, né, ficando desse jeitinho aqui, ó. Agora os endereços 192.168.0.1 e 192.168.1.2 estão na mesma subrede. Porque, na verdade, isso aqui seria assim, né? 000.001. Então, nesse caso, agora eles estão na mesma subrede, considerando esta máscara. Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Não era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, não. Pelo menos eu mostrei o funcionamento de como que fica a questão da máscara de subrede.
Nós não vamos usar esse cabo diretamente. Eu só estava mostrando para que serve um cabo crossover. Eu vou apagar ele aqui. Vou selecionar ele e deletar. Opa, deletei esse cabo, né? Selecionei ele e apertei Delete. Para fazer essa conexão, a gente pode usar um cabo, esse pretinho aqui, o copper, e selecionar, ligar ele no Fast Ethernet 0 e ligar aqui no switch, em qualquer uma das portas. Vejam só que a gente tem bastante porta aqui, né? Então eu usei esse cabinho aqui, né? Que é o Copper Straight Through. Mas eu poderia, na verdade, usar esse símbolozinho do raio, né? Que ele seleciona automaticamente o tipo e a porta, né? Então eu vou selecionar aqui, ó. Preguiçosamente ele já selecionou para a gente onde é que ele está conectado. E ele está fazendo as configurações aqui. Então, substituir aquele cabo para isso, né? Então, desse jeito, agora, se eu tentar fazer o mesmo que eu vinha fazendo, né? Se eu clicar aqui e mandar o ping, ele deve ser capaz de se comunicar assim que ele acabar, né, de fazer a sua configuração. Aqui ainda está laranja, né? Assim que ele ficar verdinho, ele deve ser capaz de fazer essa comunicação. Vou quebrar o comando. Opa, na hora que deu certo. Pronto. Agora tá verdinho, significa que esses pacotes estão comunicando adequadamente. Vou quebrar aqui, né? E a gente pode tentar mudar isso. Eu vou apertar aqui a simulação para a gente ver o que que acontece com a simulação em tempo real. Vai mostrar os pacotes da configuração acontecendo aqui, ó. Então a gente consegue ver que tipo de pacote que está sendo enviado, né? Eles estão tentando fazer essa comunicação. Todos os pacotes que estão sendo enviados entre eles, né? Até que eles recebam adequadamente os pacotes os pacotes de direito aqui dentro dessa simulação. Não vou dar muita ênfase nessa simulação, não. Vamos voltar para o tempo real aqui, que é o que interessa para nós nesse momento. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns serviços, né? Por exemplo, se eu vier aqui no servidor, em Device Server, eu posso conectar ele aqui. Vou usar a conexão aqui, eu vou usar já o raiozinho, né? Que ele vai fazer a conexão automática. Então, tem esse servidor conectado. O que que é um servidor? É um equipamento que promove serviços que vão estar acessíveis na rede. O que que eu vou fazer aqui? O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o serviço HTTP. Cliquei aqui, né? Cliquei, vou fechar para mostrar devagarzinho. Cliquei no computador, physical, né? Tá aqui o servidor bonitinho, né? Eu poderia desligar ele, religar ele. E eu vou aqui mostrar os serviços que ele oferece. Tem vários tipos de serviço. E-mail, FTP, IoT, DNS, que eu vou mostrar para vocês, DHCP. Eu vou mostrar inicialmente para vocês o HTTP. Vou clicar aqui, ó. Ele já está com o serviço de HTTP e HTTPS, né, que é a versão segura desse protocolo, já ativados aqui. Então aqui tem tudo que a gente precisa para ele. Só que ele não está configurado na rede, né? Então eu vou configurar esse servidor. Vou vir aqui no desktop dele, IP Configuration, e vou começar a criar uma rede. Essa rede que eu vou criar aqui é 192.168.0.2, o endereço que eu vou dar para ele. Por quê? Servidores têm que ter endereços fixos, né? Então eu vou selecionar o endereço 2 como endereço desse servidor, né? O 1 normalmente é o endereço que a gente que é o primeiro endereço que a gente costuma usar para colocar como do gateway, e eu coloquei esse endereço aqui como o endereço desse servidor. Ele já colocou para mim automaticamente a máscara de subrede padrão, né, que vai pegar esses 3 bytes aqui como endereço da subrede e os outros 254 endereços válidos, que o primeiro é o da rede e o último é o de broadcast, então já estão fechados, né, então sobram 254. Então ele vai pegar esses três aqui para a subrede e esses 254 restantes como de hosts, né? Então a gente poderia já vir aqui e colocar qual que é o endereço do gateway. Colocar 192.168.0.1. Depois eu vou mostrar onde é que a gente usa isso, né? E servidor DNS eu vou deixar para um outro momento, né? A gente vai criar um servidor DNS aqui. E a gente pode salvar essas informações. Então, né, se eu vier aqui, ó, já está salvo, né? Fechei. E tentar acessar aquele site, né? Eu poderia vir aqui, né? Tem que ver se a minha configuração está valendo. Vou trocar esse endereço aqui, vou colocar ele como o 3, né? Porque o 1 era do gateway. Eu vou vir aqui, ó, abrir um browser que eu poderia então vir aqui e colocar o endereço do site. 92.168.0.2, né?
abriu aquele site que está lá, né? Para mostrar para vocês que é aquele site que está naquele servidor HTTP, a gente poderia vir aqui nesse serviço e até editar ele, né? Eu vou abrir esse index.html aqui, vou editar ele, né? Eu posso colocar aqui em vez de Welcome to Cisco Packet Tracer, Welcome to redes locais industriais. Eu vou então salvar, né? E se eu voltar nesse meu computador agora e recarregar, ele deve atualizar, né? Então é ali onde está o meu servidor. A partir do trabalho que eu estou passando para vocês, vai ser para vocês editarem esses sites, né? Vão ter 4 servidores, eu quero que vocês tenham 4 sites customizados, diferentes aqui, né? Que a gente possa utilizar para brincar um pouquinho aqui com esse tipo de padrão, né? De HTML aqui, beleza? Então, o primeiro serviço eu já mostrei como é que ele funciona. Agora, né, eu poderia vir aqui e colocar um segundo servidor, ou então usar esse mesmo servidor para poder passar para a gente um outro serviço, né? Eu vou colocar mais um servidor aqui só para mostrar para vocês. Então, vindo aqui, ó, equipamento, servidor, eu posso conectar esse servidor também na rede. Vou configurar ele aqui, né? Esse eu vou dar um outro endereço para ele. Vai ser 192.168.0.100, por exemplo. O gateway eu vou usar o mesmo, depois nós vamos endereçar ele, né? E beleza, ele está configurado já. Ele já está com o servidor HTTP ligado aqui, né? Se a gente vier aqui, eu posso editar ele. Vou vir aqui no index.html aqui e editar. Então, em vez de Welcome to Cisco Packet Trace, eu vou colocar Welcome to Server 2. Só para a gente ver diferenças, né? Eu vou trocar a cor também, colocar red. Eu não sei nada sobre HTML, não. Estou fazendo tudo na doideira. Vou aumentar essa fonte aqui e ver como é que ele vai se comportar, né? Vamos ver se a gente é capaz de acessar ele, né? Em teoria, sim. Vou abrir o browser aqui de novo. 192.168.0.100, que é o endereço dele. Ó, como é que ficou diferente. Então, a gente já tem um segundo site. Evidentemente, no trabalho eu não quero que vocês sejam tão preguiçosos quanto eu estou sendo agora, né? Já que eu estou só demonstrando essas atividades aqui. Pronto. Esse servidor, ele não vai fazer só esse serviço HTTP, ele vai fazer outros serviços. Por exemplo, vou mostrar para vocês agora o serviço de DHCP. O que que é o DHCP? O DHCP é quando algum servidor ele consegue endereçar automaticamente outros equipamentos na rede. Por exemplo, eu posso usar esse aqui como servidor DHCP e não precisar configurar os outros equipamentos que estiverem na rede, que estiverem aceitando essa configuração dinâmica de IP, né? Então, a gente coloca aqui todas as informações que a gente quer para essa rede, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar que o gateway vai ser 255.255.255.0. Eita, falei errado, gente. A máscara subrede. O gateway vai ser 192.168.0.1. E o servidor DNS eu vou falar que ele é 192.168.0.100. Isso é o quê? Eu estou falando que essa máquina vai ser o servidor DNS nosso. Então depois eu vou ter que configurar isso nela. Vou mostrar para vocês mais adiante como é que isso é feito. E o endereço de IP que a gente começa vai ser a partir do 3. E o número máximo de indivíduos que a gente vai ter aqui vai ser, sei lá, o máximo, sei lá, 100 indivíduos, né? O máximo de IPs que ele vai distribuir aqui vão ser 100. A gente pode setar essa situação. Então, salvei essa situação, né? E agora eu posso colocar um computador na rede através dessa configuração DHCP que ele vai puxar da rede que tem um servidor DHCP e esse servidor DHCP, que no caso é essa máquina, vai atribuir a ele um IP. Se eu colocar um outro equipamento aqui, por exemplo, eu pegar um outro computador e vou pendurar ele na rede aqui, ó, usar o cabinho preto, só para mostrar a erudição. Vou conectar em qualquer porta que esteja disponível aqui. A gente pode vir nesse novo PC aqui, desktop, e pedir para ele solicitar o IP da rede. Por quê? Porque agora nós temos um servidor DHCP.
Normalmente, isso acontece aonde, né? Ele não conseguiu. Deixa eu ver se meu servidor. Ah, pessoal, eu acabei comendo mosca aqui. Eu não liguei o servidor. Servidor DHCP, né? Ele está desligado, foi isso que deu errado. Liguei o servidor DHCP, perdão, né? Vou tentar novamente aqui, ó. Liguei ele, IP configuration, DHCP. Agora o servidor está ligado, a tendência é que ele consiga se comunicar adequadamente. Então agora eu estou dentro da rede, ó. 92.68.0.4. Ele pegou esse IP automaticamente e o restante das configurações ele já puxou do servidor DHCP. Isso para a gente acontece automaticamente quando a gente está usando o roteador na nossa casa, porque os roteadores que a gente utiliza eles já são equipamentos que têm os serviços de DHCP dentro deles, né? Vamos ver se o laptop também consegue puxar essas informações aqui também, né? IP configuration, DHCP, conseguiu, ele virou 5, né? Então agora nós temos esses acessos. Eu estou dentro da rede, eu devo ser capaz de comunicar com todo mundo que está na rede, né? Então, se eu for mandar uma mensagem, por exemplo, né, aqui no Command Prompt, para o laptop, eu posso vir aqui, ó, ping 192.168.0.5, veio só aqui, eu envio o pacote, recebo a resposta desse pacote, né? Então, eu tenho comunicação com esse servidor. E eu poderia vir aqui, né, e abrir aqueles sites que a gente tem. Por exemplo, 192.168.0.100, show de bola. Mas aí o que acontece? Site, normalmente a gente não lembra esses sites com os nomes deles assim. A gente lembra de nome, não de byte, né? A gente não lembra de endereço IP. Portanto, eu vou mostrar para vocês agora aqui de novo, naquele segundo servidor, né? Como que a gente pode fazer um servidor DNS. Aqui, ó, servidor DNS, né? E o que que é um servidor DNS? A primeira coisa que eu vou fazer é ligar ele aqui antes que eu passe vergonha novamente. Um servidor DNS, na verdade, ele transcreve um nome, uma diferença entre um nome, né, uma escrita, e um endereço. É o que os servidores DNS fazem para nós, né? Então, eu vou vir aqui, vou colocar um nome aqui, por exemplo, site 1. Ah, esqueci de colocar o endereço 1. Vou colocar o nome direitinho, né? www.site1.com. Ele é um tipo de memória, né? Vou colocar aqui quem ele é. Ele é 192.168.0.2, que é o servidor zero aqui, né? Então, se eu fizer isso, agora eu tenho na minha lista de site que, se eu for procurar site 1, ele vai aparecer, ele vai, na verdade, direcionar a este endereço. E vou colocar o próprio site que está aqui agora. Vou colocar www.servidor server2.com e o endereço é o endereço dele mesmo, né, que é o endereço do nosso servidor, 192.168.0.100 e adicionei. Nesse PC1 que eu coloquei aqui, que ele já está configurado, né, o PC0 não está plenamente configurado, porque a gente fez ele na mão. A gente deve ser capaz de acessar esses sites pelo nome deles. Por quê? Se a gente ver aqui, ó, IP Configuration, ele tem o endereço do servidor DNS. Então, fechando aqui e tentando acessar, a gente deve ser capaz de acessar esse servidor pelo novo nome dele. www.server2.com. Conseguiu. O outro era site1.com. Também deu certo. Então vejam, é isso que o servidor DNS vai fazer para a gente. Ele vai traduzir um nome do site para o endereço desse site na rede real. Então, até agora, a gente já viu o servidor DHCP, o servidor DNS, o servidor HTTP. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa um roteador. O roteador, ele, na verdade, ele vai gerar um caminho entre rotas diferentes. Eu posso vir aqui, né, e pegar um roteador. No trabalho, eu preciso colocar no roteador mais simples de todos aqui. Esse roteador, a gente vai ter que indicar o endereço dele aqui na rede, né? Então, aqui a gente vai ter que conectar ele no switch e depois indicar caminhos, né? Eu poderia vir aqui e criar uma outra rede. Se eu vier aqui e colocar um outro switch, por exemplo, esse mais simplesinho também, aqui eu posso ter uma segunda rede. Só que aí para cada porta dessa eu vou ter que endereçar ele adequadamente.
Eu vou apagar esse fio para mostrar para você um jeito melhor, né, ó. Que a gente vai ver, ó, selecionei uma porta qualquer aqui, aqui eu tenho porta certa, eu vou colocar ele no endereço 0 e aqui vai estar no endereço qualquer porta, que aqui não faz diferença, e no endereço 1. Então esse router só vai ter duas portinhas, né? Esse router vai, na verdade, dar para a gente o caminho dessa rede para essa rede. Então, mesmo que aqui eu tenha uma segunda rede, eu consigo comunicar. É assim que funciona a internet, né? Que a gente tem várias sub-redes conectadas por esses roteadores que vão dar para a gente o caminho dos pacotes. Então, eu vou colocar aqui um servidor. Só colocar um servidor aqui, que vocês vão ter que fazer mais coisas, senão eu faço o serviço do vocês tudo. Beleza, vou configurar essa, esse servidor aqui. Esse servidor só vai ter um sitezinho aqui que eu vou editar ele, edit. Vou colocar aqui para esse aqui vai ser o site verde, ó. Green mais 8, bem grande. Save. Então, só um sitezinho igual aos outros. Vocês não vão ser preguiçosos igual a mim. Ou pelo menos não devem. E o servidor HTTP dele já está ligado. Ele só vai fazer isso, vai mostrar um sitezinho. Vou configurar esse endereço. Vai ser um IP estático, todo servidor tem que ter, né? 192.168.100. E a máscara de subrede vai ser a mesma. Significa que 192.168.2 é a rede. E o outro byte vai ser o endereço do host, esse host, né? O gateway vai ser 192.168.2.1 e o servidor DNS eu poderia até colocar o 168, 192.168.1.0.100, que é o da outra rede. Poxa, mas como é que não vão ter acesso a outra rede? Aí eu vou mostrar para vocês. Agora ele está configurado, mas aqui não está. Você pode ver que está vermelhinho. Por quê? Porque o roteador não está configurado. Eu clico aqui e vou configurar o bicho. Então, cada uma dessas portas, né, dessas portas vão ter alguns atributos para a gente configurar. Deixa eu lembrar aqui onde é que a gente faz essa configuração. Settings. Essa aqui é a porta zero dele, né? Ele, na verdade, tem três portas. Eu falei que tinha duas só, né? A porta zero dele a gente tem que configurar. A gente vai ter que dar um endereço para ela. Quem que é a porta zero? A porta zero é que está conectada com essa rede. A porta um está conectada com essa rede. Então, para configurar a porta zero, eu vou dar isso aqui um endereço. Qual que vai ser o endereço que a gente vai dar? O endereço do gateway, que esse aqui, na verdade, vai ser o caminho de saída dessa rede, né? Então, qual que é o endereço dessa porta nessa rede? 192.168.0.1. Ele já pegou a configuração toda certinha, né? Tipo, da máscara de subrede. E agora eu vou conectar a segunda rede, né? 192.168.2.1. Gente, aqui eu não me lembro. Deixa eu voltar e ver qual que é o endereço dessa rede. É 2, tá certo. Então, voltando aqui, ó, a configuração dela 2.1, né? Então, ela está configurada certinha. Só que essas portas estão desligadas, né? Vamos ligar a conexão entre as duas redes através desses dois gateways. Só a gente vir aqui on, ficou verdinho. Opa, on, ficou verdinho. Agora eu tenho comunicação entre essas duas redes, né? Vamos deixar elas se configurarem aqui, ó. Enquanto tiver laranja, está havendo configuração entre elas, né? Significa que está havendo uma troca de pacotes em tempo real entre o roteador e o switch e as máquinas, né? Para que essa configuração ocorra. Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco essas duas redes vão ser conectadas. Então, gente, o que que nós temos aqui nesse roteador? A gente tem um caminho através de um gateway que vai permitir que a gente se comunique com as duas redes, né? Que elementos dessa rede se comuniquem com essa rede, que é muito próximo do que eu estou pedindo para vocês fazerem. Vamos ver se está funcionando, né? Se eu vier aqui, ó, PC1 ping 192.168.2.100, ele era para conseguir ter acesso à outra rede. Se é que agora conseguiu. Estava acabando a configuração, né? Vou mostrar de novo para vocês.
veja que a gente está tendo resposta, né? Isso aqui significa que aquele outro servidor está dando resposta para a gente. Aqui, o endereço desse servidor é o .2.100, né? Eu poderia vir aqui no servidor 1, onde a gente tem o nosso servidor DNS, e colocar esse endereço. Colocar www.outrarede.com e colocar o endereço dele. 192.168.2.100 e salvar. Add, pronto. Então a gente já tem aqui esse outro endereço. Se a gente vier em algum computador que está configurado adequadamente com esse computador como servidor DNS, a gente consegue acessar aquele site através desse novo nome. Vou abrir no browser aqui para a gente fazer isso. 192.168. Opa, tá. Bora, vamos assim mesmo. .2.100. Deu certo. Ou o outro nome dele, né? Outra rede com. Não sei que eu tenha trocado o nome. Deu certo. Vou colocar aqui. Vai dar errado, né? Deu certinho. A gente conseguiu, então, comunicar. Então, aqui dentro, a gente tem várias coisas que a gente podia ter clicado, né? Tem muita coisa ruim aqui também que está mal feita e vocês não vão fazer assim. E vão fazer um site bonitinho para o trabalho, né? Se a gente tentar fazer isso através desse aqui, ó, ele não tá configurado direito. A gente não vai conseguir acessar essa rede pelo servidor DNS, porque ele não foi setado. E ele também não vai conseguir. Quer ver? Vamos tentar fazer um ping aqui. Ele não deve conseguir se comunicar com aquele outro site. Ó, ping 192.168.2.100. Ele não vai ser capaz de fazer isso porque ele não está configurado avisando que o gateway é o 92.168.0.1. Isso é, o gateway é a porta do roteador, é a porta de saída mesmo. Então, a gente pode vir cá e consertar isso, né? A gente pode vir cá e fazer isso na mão. Ó, o gateway é a saída dessa rede, ó, 192.168.0.1. E o servidor DNS é 192.168.0.100, que é essa máquina aqui de trás, né? Esse servidor aqui. Ao fazer isso, eu já devo conseguir pingar aquela rede, ó. Então, quando eu fiz esse ping, né, significa que o meu gateway estava funcionando, significa que o pacote veio daqui, bateu no switch, bateu na porta do gateway e veio para essa rede aqui e conseguiu se comunicar com essa máquina. Agora vamos tentar acessar aquele site. Agora eu devo conseguir acessar o site pelo nome dele e também pelo endereço. Começar pelo endereço 192.2.100. Se a gente fosse pegar o outro site, né, que é o 0.100, e se a gente viesse aqui e colocasse o nome dele, ó, www.outrarede.com, funcionando legalzinho. Então, é assim que eu quero que vocês façam a configuração da rede. O que que eu fiz para vocês aqui? Eu fiz para vocês a configuração básica, muito próximo que vocês vão precisar do trabalho de vocês aí. Mas a parte do HTML aqui, essa parte, vou fechar aqui, vou mostrar para vocês em um servidor, né? Ó, vocês vão ter que subir esses arquivos aqui, né? Através de um site e fazer um sitezinho mais elaborado. Não vou aceitar site porcaria. Tem que ser trem bem feito. Beleza? Então, através dessa videoaulazinha curtinha, vocês devem ser capazes de fazer essa configuração que eu estou pedindo. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou subir no YouTube. Vou olhar essa. Vou olhar se todo mundo assistiu esse negócio. Se tem, vai ter 41 visualizações no vídeo. E também vou olhar no Analytics se todo mundo assistiu o vídeo inteiro, não só clicou. Tudo bem? Beijo para vocês. Um abraço.